Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Mateca. Eu sou o professor Walter e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês dois métodos para a gente calcular a raiz quadrada exata de um número. O primeiro é utilizando fatoração, que se encontra em praticamente todos os livros. Um outro método é a partir de estimativas, ou seja, conhecendo algumas raízes quadradas, ou seja, as mais simples, a gente consegue encontrar raízes quadradas maiores, ou raízes quadradas que você pode dizer que são mais complicadas, tá bom? Então aí é essa a ideia do nosso vídeo de hoje. Então vamos lá. O que significa raiz quadrada exata? Então eu busco um número positivo que eu eleve ao quadrado e dê como resultado o quê? 729. Primeira coisa que a gente tem que observar, um número ele é uma raiz quadrada exata quando ele for um quadrado perfeito. O que é um quadrado perfeito? É uma potência de números inteiros. Nesse caso, a gente só está trabalhando com inteiros positivos. Então, por exemplo, 1 é um quadrado perfeito, 36 é um quadrado perfeito, 900 é um quadrado perfeito. Por quê? 900 é 30 ao quadrado. Então, um número é um quadrado perfeito se existir um inteiro que eu elevo ao quadrado e dele, que é o que a gente faz quando a gente pergunta qual é a raiz quadrada de 729. Então, você está procurando um número inteiro positivo que você eleva ao quadrado e dê 729. Então, o que eu vou mostrar aqui para vocês? Que para a gente achar uma boa quantidade de raízes quadradas, a gente precisa conhecer apenas esses quadrados perfeitos. Ou seja, até o 100, que todo mundo praticamente conhece, né, com a raiz quadrada de números que vão até o 100, as raízes quadradas exatas, e depois de 10 em 10, raiz quadrada do 400, que é 20, raiz quadrada do 900, que é 30. Observe que não existe raízes quadradas de números que terminam em 2, que terminam em 3, que terminam em 7, que terminam em 8. Por quê? Todo quadrado perfeito, ou ele termina em 1, ou em 4, ou em 9, ou em 6, ou em 5, ou em 0. Nenhum outro quadrado perfeito terminará em números diferentes desses. Então, por isso que não existe uma raiz quadrada exata de um número que termine em 3. Tá certo? Porque não tem nenhuma potência cujo final seja quanto? 3. Então vamos lá, sem mais demoras. O que eu falei para vocês? Vocês precisam conhecer algumas. 729. Uma raiz que vem antes dele que você conhece é a raiz quadrada de quem? Do 400. E uma raiz que vem depois dele que você conhece é a raiz quadrada de quem? De 900. O que isso significa? Por que eu preciso saber a raiz quadrada de 400? Porque ela vale quanto? 20. E por que eu preciso saber a raiz quadrada de 900? Porque ela vale 30. Então, a certeza que eu tenho é que a raiz quadrada de 729 é um número maior que 20 e menor do que 30. Então, por exemplo, a raiz quadrada de 729, ela pode ser quem? Ou 21, ou 22, ou 23, ou 24, ou 25, ou 26, ou 27, ou 28, ou o 29. Então, o que a gente vai fazer? Essa daqui termina em 9. Se ela termina em 9, olha lá, vamos ver quais são os números que terminam em 9. São as potências que terminam em 3 ou as potências que terminam em 7. Então, você já eliminaria o 21, o 22, o 24, o 25, o 26, o 28 e o 29. Restando, então, duas opções. A raiz quadrada de 729 ou será o 23 ou será quem? O 27. Walter, e agora, o que eu faço? Você tem dois caminhos para fazer. Você pode fazer, por exemplo, pegar o 23 e fazer vezes 23, tá bom? 3 vezes 3 dá 9, 2 vezes 3 dá 6, certo? 2 vezes 3 dá 6, 2 vezes 2 dá o quê? 4. Então, 9, 2 e 5, 529. Ou seja, 23 vezes 23 é 529, que não é o nosso 729. Então, já que não é o 23, só pode ser quem? O 27. Como é que eu poderia refinar, ou seja, ficar apenas entre uma possibilidade? Observe que eu deixei um espacinho aqui, que seria, por exemplo, se eu soubesse 25 ao quadrado, se eu soubesse 15 ao quadrado, se eu soubesse, por exemplo, 35 ao quadrado, se eu soubesse, por exemplo, 45 ao quadrado. Então, se você souber, além esses do meio aqui,
Concordo que é um pouco forçando a barra aí, mas se você souber esses do meio, você já eliminaria a opção 23 de cara. Como a gente sabe, 15 ao quadrado é 225, 25 ao quadrado é 625 e o 35 ao quadrado, como é que a gente decora o 35 ao quadrado? Por exemplo, 35 vezes 35, o método aqui para que você faça ele de modo mais rápido, tá bom? É um método apenas para que você faça rápido. 5 vezes 5, 25. Você vai pegar o 3 e vai acrescentar 1, formando um número 4. Aí você vai fazer 4 vezes 3, que é igual a quanto? 12. Então, significa que 35 ao quadrado é 1.225. E 45 ao quadrado, utilizando o mesmo raciocínio, o mesmo método aqui multiplicativo, 5 vezes 5 dá 25. Aí você adiciona 1 ao 4, então fica 5. Aí 5 vezes 4, 20. Então daria o quê? 2025. Então eu preenchi o que estava faltando. Então, por exemplo, a raiz quadrada de 729, eu já saberia que está entre a raiz quadrada de 625 e a raiz quadrada de 900. Como termina em 9, só poderia ser quem? O 7. Então, uma outra maneira de você ter pensado é a raiz quadrada de 729. Ela é maior que a raiz quadrada de 625 e menor que a raiz quadrada do quê? De 900. Qual é a raiz quadrada de 625? 25. Qual é a raiz quadrada de quê? De 900? 30. Então, você procura um número que é maior que 25 e menor que 30. Como termina em 9, só pode ser quem? O 27, que é a raiz quadrada do 729. Então, esse método aqui, ele se torna extremamente útil quando, obviamente, você pratica ele e ele te reduz ou duas possibilidades ou uma possibilidade. O que eu costumo dizer, ele é o que a gente fala de o chute certeiro, tá certo? Então, a raiz quadrada de 729, para que você não decore, você pode estimar ela a partir do quê? Eliminando aquilo que ela nunca poderia ser. Raiz quadrada de 729, eu só chego na opção 27 ou 23. Tá bom, pessoal? Valeu! Eu vou mostrar para vocês agora, no próximo papel, como que a gente faz para calcular a raiz quadrada exata a partir do quê? Da fatoração. Até já! Então, pessoal, vamos lá. Fatoração, para a gente, também significa decomposição. Eu vou decompor o 729 em multiplicações de números que tem a base em um número primo, tá bom? É isso que a gente faz, isso que significa fatorar um número, é decompor ele como multiplicação de potências de número primo. Então, primeira coisa que você faz, você vê os números primos que dividem o 729. O 1, como ele não é primo, tá certo? Então, a gente começaria pelo 2, mas como esse número não é par, o 2 não pode. Então, a gente tentaria o 3. Como é que eu sei se um número dá para dividir por 3? Lembra lá que tem os critérios de divisibilidade? Por exemplo, 7 mais 2 dá o quê? Dá 9. 9 mais 9 dá 18. 18 eu consigo dividir pelo 3, então esse número inteiro também será possível. Lembrando então que o critério de divisibilidade por 3 é o seguinte, você soma os algarismos. Se o resultado dessa soma for um número divisível por 3, então o número original também será. Então, raiz quadrada de 729, é esse o meu objetivo. Como é que eu vou descobrir a raiz quadrada de 729? Utilizando o que a gente chama de fatoração. Se eu pegar o 729 e dividir por 3, isso daqui dá 243. Se eu pegar e dividir por 3 novamente, isso daqui dá o quê? 81. Dividindo por 3 dá 27. Dividindo por 3 dá 9. Dividindo por 3 dá 3 e dividindo por 3 dá o quê? 1. Então, o que isso significa? 729 é a mesma coisa que 3 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 elevado a sexta. Tá bom, então, mas eu quero a raiz quadrada. Raiz quadrada, número 2, o índice aqui é 2. Então, junta parzinhos, olha só. Você tem essa opção de fazer. 3 vezes 3 vezes 3 dá o quê? 27. 3 vezes 3 vezes 3 dá o quê? 27. Como isso tudo aqui é multiplicação, obviamente, se você pegar 27 vezes 27, vai dar quanto? 729.
Então, a raiz quadrada de 729 é igual ao quê? 27. Então, você tenta sempre juntar em parzinhos, tá bom? No caso aqui, eu fiz dois grupinhos de quem? De 3 vezes 3 vezes 3. Isso já é suficiente para a gente encontrar a raiz quadrada de 729. Walter, e se eu tivesse feito diferente? Por exemplo, uma outra maneira de você ver. Então, aqui deu 3, 2, 4, 3, por 3 dá 81, por 3 dá 27, por 3 dá 9, que por 3 dá 3 e por 3 dá o quê? 1. Como eu falei em juntar em parzinho, você podia fazer assim, juntar em 2 aquilo que se repete. Aí aqui vai ficar o quê? 3 ao quadrado, 3 ao quadrado e 3 ao quadrado. Porém, quando você tiver caso aqui eu encontrei o 27, duas parcelinhas. Aqui eu não tenho duas parcelinhas. Você vai sempre multiplicar as bases. Então, aqui você vai fazer 3 vezes 3 vezes o quê? Vezes 3. Por quê? Aqui seria um 9, né? 3 ao quadrado é 9. Qual a raiz quadrada de 9? 3. Qual a raiz quadrada de 9? 3. Qual a raiz quadrada de 9? 3. 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 27. Esse daqui é o método da fatoração para calcular a raiz quadrada de um número inteiro positivo, desde que ela seja exata. Tudo bem? Um abraço para vocês. Então é isso, pessoal. Acabamos de ver dois métodos para calcular a raiz quadrada exata de um número. Então, qual que é o mais simples ou não? Isso vai depender de você, de como que você é em relação a estimativas ou até mesmo na fatoração. Então, pratique um pouco que você vai ficar bom em calcular praticamente qualquer raiz quadrada exata de um número. Tá ok? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Não se esqueça de se inscrever e compartilhar. Um grande abraço e até o próximo vídeo.